Olá, eu sou a Carla Bianchi e este é o programa Papo de Recreio. Vem comigo! O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho e tem por finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta. Os seres humanos são os grandes responsáveis por mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a perda de biodiversidade. E cabe a nós criar medidas que impeçam que nossos impactos atinjam de modo irreversível a Terra. Por isso, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, é o nosso assunto principal. A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica. É considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é exclusivamente brasileira, sendo, portanto, encontrada em outros países. Porém, nos últimos 50 anos, 18% do bioma foi devastado. A Amazônia é o bioma que cobre 9 países da América Latina e ocupa quase metade do Brasil. Uma floresta tão poderosa quanto frágil e que continua sob constante risco. Até os anos 70, o desmatamento na Amazônia atingia apenas 1% da floresta. Especialistas afirmam que desde então a destruição avançou rápido e hoje já atinge 18% da floresta. Eles garantem que se o desmatamento da Amazônia chegar a 20%, seria o abismo climático, um caminho sem volta. O equilíbrio do bioma pode impedir que a floresta consiga se recuperar. Isso significa que os serviços que ela nos presta, como a contribuição para regime de chuvas, deixem de existir. Essa é uma situação que pode ser evitada, a depender do modo que você, eu e todos enxerguem a situação. E aí, qual o seu time? Devastação ou proteção? Segundo o IBGE, a área da Amazônia, considerando a abrangência em outros países, apresenta cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, 4.196.943 km². Tem aproximadamente 33 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,6 milhões de indígenas, e ocupa cerca de 49,29% do território brasileiro, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Bioma Amazônia. Região de maior diversidade do planeta, com uma vegetação classificada em 3 categorias: mata de terra firme, mata de igapó e mata de várzea. A fauna e a flora são ricas, diversas e têm o tucano e a vitória régia. Compõem conjuntos de ecossistemas que envolvem a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica e a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Porém, não é um bioma exclusivo do Brasil. O clima que prevalece é equatorial úmido, caracterizado por muitas chuvas e alta umidade do ar. Nas últimas décadas, tem sofrido com o desmatamento. Cerca de 17% do bioma foi destruído, comprometendo o clima e a biodiversidade. Veja algumas ações que você, eu e todo mundo podemos realizar para preservar a nossa floresta amazônica. Pratique um consumo consciente. Procure saber a fonte da madeira dos produtos que você compra. Dê preferência para móveis, papéis e outros produtos cuja matéria-prima sejam de reflorestamento ou de empresas que garantam que a origem não seja de desmatamento ilegal. Reduza o consumo de carne. A maioria da área desmatada na Amazônia tem como objetivo a conversão em uso para a pecuária. Diminuir o consumo de carne é diminuir a demanda por este recurso e aliviar a pressão sobre a floresta. Algumas empresas também certificam que a carne que vendem não foi produzida em área de desmatamento ilegal. Dê preferência a estas marcas. Apoie a luta de povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, como as populações indígenas, ribeirinhas,
ou quilombolas, dependem e convivem com a floresta há muito tempo. Seu conhecimento sobre este ambiente e suas ações para protegê-lo devem ser valorizados. Contribua com uma ONG. Diversas organizações não governamentais atuam pela proteção da Amazônia. Pesquise sobre elas e considere fazer doações para auxiliar as atividades destes grupos. Existem aquelas que atuam na proteção de espécies ameaçadas, as que trabalham junto aos povos tradicionais já citados e outras que atuam com pesquisa ao desenvolvimento de práticas sustentáveis. Neste momento, vamos dar início ao nosso quadro Papo Reto. Espaço dedicado para ouvir quem entende do assunto. Salve, salve, meu estudante! Professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias. Venho aqui com muito prazer para falar sobre a importância da floresta amazônica para o Brasil e para o mundo. Primeira coisa, meu estudante, muito importante, a floresta amazônica ela vai ser importante não apenas por uma característica, mas por várias, tá? Vou te citar algumas fundamentais que tu precisa estar atento. Primeiramente, biodiversidade. Tu sabia, meu estudante, que a floresta amazônica possui uma das, e para muitos especialistas, a maior biodiversidade do planeta em relação à fauna, quantidade de animais, e à flora, né, em relação à vegetação. Só para tu ter noção, em relação a essa biodiversidade, estima-se, tá, por estudos que foram catalogados em torno apenas de 70% da riqueza da floresta amazônica. Então, só aí tu imagina a quantidade de recursos, de, por exemplo, vegetais, estruturas que podem ser conhecidas, que podem trazer consequências para o homem, como, por exemplo, medicamentos, certo? Dentre outros recursos naturais. Uma outra importância fundamental da floresta amazônica, agora relativo à questão ambiental, relativo, por exemplo, à regulação do clima. Tu sabia, meu estudante, que a floresta amazônica tem um papel fundamental, por exemplo, no equilíbrio da temperatura, tanto no Brasil quanto no planeta, visto que a vegetação dessa floresta faz um processo muito importante a partir da fotossíntese, que é puxar o dióxido de carbono, né, e transformar ele em oxigênio. Então, a partir daí, você tem o equilíbrio das temperaturas. E, por consequência, meu estudante, o desmatamento da floresta amazônica faz com que esse dióxido de carbono saia para a natureza e, por consequência, nós vamos ter aí o aumento da temperatura do planeta devido à intensificação do efeito estufa. Uma outra característica importante que eu quero te citar, tá, é também em relação ao ciclo hidrológico. Tá? O que é isso, Marcos? É o ciclo da água. A floresta amazônica tem uma importância muito grande em relação à quantidade de chuvas, por exemplo, que afetam no Brasil, não apenas na floresta amazônica, mas todo o território nacional. Tu sabia que a floresta amazônica libera uma grande quantidade de água para a superfície, que nós chamamos de rios voadores? E esses rios voadores, meu estudante, são muito importantes para distribuir água por todo o país. São basicamente nuvens úmidas que circulam ao país com quantidades aí devido à circulação de ar. E essa umidade vai, por exemplo, para o sudeste, né, que vai consequentemente chover nessa região. E aí, mais uma vez, veja como o desmatamento ele afeta todo esse processo. Desmatamento, por exemplo, na floresta amazônica, diminui essa evaporação de água para o ambiente, resultado, diminui a quantidade de chuvas, tanto no norte, no nordeste, como também, por exemplo, no sudeste. Belezinha? Então, essas são algumas das características importantes que fazem a floresta amazônica ser fundamental para o equilíbrio do Brasil e do nosso planeta. É isso aí, valeu, meu estudante! Agora vamos ouvir os nossos estudantes. E aí, galerinha, o que vocês querem saber? A floresta amazônica, ela ocupa quase metade do Brasil e também aparece em outros países. Quais são os países que abrangem o território amazônico? Com tanta água no território amazônico, quais os principais rios da Amazônia? Boas perguntas, hein? Vamos descobrir as respostas? Venho agora para responder alguns questionamentos bem legais que foram mandados por vocês, estudantes, ao Papo de Recreio sobre a floresta amazônica. E a primeira delas é uma pergunta bem legal, perguntando quais os países, né, estão inseridos dentro da floresta amazônica. Pergunta bem legal. Primeira coisa importante, meus estudantes, tá? A floresta amazônica não está situada apenas no Brasil. Tá? Ela está situada também em outros países da América do Sul, a saber, por exemplo, Marcos, além do Brasil, nós temos, anota aí, o Peru,
nós temos, por exemplo, a Colômbia, o Equador, nós temos, por exemplo, o Suriname, nós temos a Guiana, nós temos também a Guiana Francesa, nós temos a Bolívia. Por exemplo, da floresta passa para também esses territórios. Nesse aspecto, uma questão muito importante que tu precisa estar atento, meu estudante, é o conceito de Amazônia real e Amazônia legal. Qual é a diferença de um e outro, Marcos? Simples. A Amazônia legal é um conceito brasileiro, nacional. É aquela que repercute a floresta amazônica que está situada apenas dentro das fronteiras, melhor dizendo, brasileiras. Tá? Então, parte da floresta amazônica que está dentro apenas do território nacional brasileiro, nós chamamos de Amazônia legal. E o que é a Amazônia real, Marcos? É o território da floresta amazônica em sua totalidade, que passa do território brasileiro para os países que eu te citei. Belezinha? Então, meu estudante, para essas e outras perguntas, manda pra gente. Tamo aí. Valeu! E agora, vou responder um questionamento bem legal que foi perguntado sobre quais são os principais rios existentes na região amazônica. Primeira coisa importante, meu estudante, anota aí. A região amazônica possui a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, possui um rio principal e seus afluentes que vão constituir maior quantidade ali de água doce existente no planeta. Só o rio Amazonas, que aí eu já te cito como o principal rio dessa região, é considerado o maior rio em volume de água do planeta, tá certo? Situado na região amazônica. Outro rio muito importante nessa região a citar, por exemplo, é o famoso Rio Negro, que tem as suas águas em uma coloração mais escura, devido à presença de grande quantidade de matéria orgânica, presença dessa na água, que faz a esse ter essa coloração mais escura. Outro rio que eu te chamo muita atenção, e as tuas provas aí podem te perguntar, é a importância do rio Xingu, também inserido na bacia amazônica. Rio Xingu esse que é o rio onde está situada a hidrelétrica de Belo Monte, meu estudante, tá certo? Uma das maiores hidrelétricas do mundo, tá certo? A segunda maior hidrelétrica, no caso nacional, só atrás de Itaipu, que é uma hidrelétrica binacional, né? Brasil e Paraguai. E para finalizar, um outro rio aí fundamental também, precisa estar atento, situado nessa região, é o Rio Madeira, tá certo? Um rio muito importante para a navegação, tá certo? Dessa região amazônica, visto que o transporte fluvial é muito utilizado na região norte. Então, estudante, é isso aí. Mandem mais perguntas que nós estamos aqui para ajudá-los. Abraço a todos, valeu! Você sabia que a rede pública de ensino do nosso estado tem atividades que falam sobre a floresta amazônica? Conheça uma delas em nosso quadro Papo Nota 10. Falar da floresta amazônica é algo sempre urgente e de grande relevância. Afinal, estamos falando da maior floresta tropical do mundo. O bioma amazônico é um ecossistema único. É abrigo da maior biodiversidade do planeta em plantas, animais e também micro-organismos. Para termos ideia do que estamos falando, estima-se que só neste bioma existam cerca de 30 milhões de espécies animais. Por isso, salvar a Amazônia é uma maneira de garantir a sobrevivência humana no mundo. A Amazônia tem um papel fundamental para regular a temperatura do planeta, mas algo preocupante vem acontecendo nos últimos anos. A floresta sofre um crescente desmatamento e queimadas. E sabe as consequências disso? São inúmeras as consequências, como perda da biodiversidade, diminuição da fauna e da flora, aumento do número de espécies ameaçadas de extinção, desequilíbrio do ecossistema e poluição atmosférica, mudanças climáticas, emissão de gases poluentes na atmosfera e muitas outras causas. Estamos falando de algo bem sério. Mas algumas pessoas podem pensar, mas isso não é problema meu. Realmente, isso não é problema seu, isso é um problema nosso, nacional e internacional. Que maravilha! Parabéns pelo trabalho. Nossos estudantes são nota 10, não é mesmo? E aí, gostou do nosso tema? Quer saber mais? Acesse as nossas redes sociais que estão aqui na telinha e fique por dentro de todos os assuntos que bombam do recreio à rede social. Até o próximo Papo de Recreio. Tchau, tchau! O equilíbrio do bioma pode impedir... Ai, gente, imperdível. Ai,
Misericórdia. 3, 2, 1. O equilíbrio do bioma que pode impedir que aqueie a floresta. Ai, Jesus. Segundo o IBGE, a área da Amazônia, considerando a abrangência em outros países, apresenta cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, 4.196.943 de quilômetros quadrados. Ai não, gente, ficou muito rápido. Meu Deus. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho. Nossos estudantes são nota 2.